Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h06, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. É com satisfação que nós estamos recebendo para nossa entrevista de hoje o professor Shukichi Kurosawa. Professor, bom dia, satisfação em tê-lo aqui na Prever FM. Bom dia, eu tenho prazer de estar aqui falando, expondo algo que precisar, né? Engenheiro agrônomo, especialista nas doenças das plantas e uma carreira de sucesso, né, professor? Acredito que sim. Hoje está mais difícil falar desse assunto de doença das plantas. As plantas estão ficando mais doentes, professor? Não, ao contrário, né? Hoje a ciência avançou muito e existe possibilidade de produzir variedades tolerantes ou resistentes a doenças, né? E está mudando muito. A parte do controle de doenças se usava muito produtos químicos, inseticida, fungicida, né? E hoje está partindo para o controle biológico, que usa bactérias, fungos que não causam toxicidade ao ser humano, né? É uma evolução. Se aplicado, é colhido no dia, lavar e consumir sem problema. Uma evolução e a saúde agradece, inclusive, né? Exatamente. A saúde das plantas e a nossa também, né, professor? Isso, exatamente. Então, temos avançado muito. E eu tenho viajado, depois que me aposentei, né? Viajei bastante aqui pelo estado, era consultor da empresa BASF, que é uma empresa alemã, né? Eu parei de viajar com essa consultoria quando ocorreu o problema da pandemia. Uhum. Daí para cá eu, com a idade e tudo, parei de viajar, né? Mas fiquei 12 anos viajando do norte ao sul do Brasil na área de hortaliças frutíferas e plantas ornamentais. O senhor é formado na Exalc. Exalc. Piracicaba. 1966. 66. Isso. O senhor veio para Botucatu, que ano foi? Desde então, o senhor ficou muito tempo aqui na cidade. Ah, sim. Quando eu veio aqui foi em novembro de 1968. E hoje ele é cidadão botucatuense, tá? Cidadão botucatuense. Vamos chegar lá. Com muita honra. Com muita honra. Eu fiquei muito contente, legal. Porque tudo que eu tenho, eu consegui aqui, depois que vim para cá. Entendi. Eu fiz toda a carreira acadêmica, né? Até como professor titular. Você começou aqui no mestrado? Não, eu não tinha mestrado quando vim aqui. Era engenheiro agrônomo e eu vim em 1968 e houve uma mudança muito grande. A agronomia começou em 1965. Acontece que o coordenador, né? Início, convidava os pesquisadores da Exalc Piracicaba, do Instituto Agronômico Campinas, do Instituto Biológico e de órgãos governamentais, né? Até particulares também. Então, esse pessoal não era... Tinha um contrato, tempo parcial. Então, o pessoal veio aqui e ficava no máximo 2 dias e ia embora. E quando eu assumi em 1968, e como sou fitopatologista, usa muitos laboratórios, né? Precisa de tubo de ensaio, fazer toda aquela asepsia, cuidado. Não tinha um tubo de ensaio, não tinha nada. Comecei do zero. Que coisa. Eu costumo dizer que quando eu assumi, eu falei, qual o meu laboratório é a sala onde eu vou trabalhar? Andei no meio dos corredores, levaram lá, abriu uma porta, era o quarto do hospital. Cheguei lá, só tinha uma mesa, uma cadeira e um banquinho. Falei, isso é que você vai começar. Que desafio, né? É um desafio, foi ótimo, né? Eu fui criado meio rural, né? Uhum. Meu pai era produtor rural na cidade de Martinópolis, na Alta Sorocabana, e até 18 anos meu pai tinha essa propriedade. Nas férias eu ia lá trabalhar com meus pais, né? Então, eu gostava muito da parte da agricultura, e os meus irmãos, tinha 3 irmãos mais velhos, e eu gostava de ficar com eles. Quando meu pai falou, olha, eu quero que você estude e chegue a uma coisa importante para o Brasil. E eu falava, justamente eu, né? Então tem esse lado da infância, né? Entendi. Mas, felizmente, eu tive contato com vários problemas com meu pai lá na agricultura. Por exemplo, murcha de fusarium, que é um fungo que ataca algodoeiro. O cancro cítrico ocorreu lá na região de Martinópolis. Então eu vi aquilo lá, aquilo ficou marcado, né? E quando eu comecei a agronomia em Piracicaba, na aula de fitopatologia que estuda a doença, me veio todos aqueles problemas e
Foi ótimo, porque era uma motivação muito grande para resolver o problema, né? Aprender mais. Tanto assim que consegui essa carreira. Na carreira do senhor, professor, Sim. Qual que foi o maior orgulho? O que o senhor se lembra que falou, esse foi o maior feito na minha carreira? A gente sabe que tem vários, mas deve ter um guardadinho no seu coração aí que traz orgulho, né? Na realidade, quando eu trabalhava em São Paulo, fiquei 1 ano e meio. Tinha começado pós-graduação, mas tinha vontade de trabalhar, não ficar só na universidade. E até que houve necessidade de contratação numa empresa de defensivos, não para vender produto, mas sim para testar a parte de pesquisa, que eu gostava muito dessa parte de pesquisa. Só que na pesquisa não tem sábado, não tem domingo, porque se aplica um produto, um dia depois tem que avaliar, 3 dias, 1 semana. Eu achei que aquela era muito corrida e não tinha férias para mim. Aí quando houve a possibilidade dessa vaga aqui, me inscrevi em 1968, aí deixei a empresa e vim para cá. E respondendo a sua pergunta, minha grande satisfação e o objetivo era formar gente, né? Estar muito consciente, porque na Exalc os professores orientavam nesse sentido. Não é simplesmente ser engenheiro agrônomo e explorar aquilo lá, e formar gente. E eu tive eu tenho orgulho de ter preparado muitos alunos, inclusive os professores da minha área. Foram meus estagiários e eles chegaram ao cargo de professor titular, né? Então, isso foi uma coisa que me deixa muito contente, né? De formar gente. Hoje eu percorro várias regiões, já estão aposentando aquele pessoal que foi meus alunos. Legal. Mas é muito gratificante, né? A universidade permite essa possibilidade de preparar as pessoas, ter essa satisfação de elemento que começa o curso, ele sai formado, faz pós-graduação e cresce e vai transmitindo o conhecimento, né? Eu vejo que isso é um papel importantíssimo como professor em qualquer nível. Eu acho que desde criança, né, até pós-graduação é fundamental. Agora, professor, bom, eu assisto o Globo Rural todo domingo de manhã. Eu Sim. gosto. É uma mania que eu tenho há muitos anos. E eu, de repente, ouvia, vamos perguntar ao consultor do Globo Rural, o professor Shukiti Kurosawa. Eu falei, eu conheço esse nome, né? Sim. E como é que surgiu o convite para que o professor fosse o consultor do Globo Rural desde 1999? Parece que tudo corre de uma maneira engrenada, né? Eu me aposentei em novembro de 1998. Só que eu depois continuei mais por 5 anos como professor voluntário, porque eu deixei a universidade devido estava mudando o sistema para aposentadoria, idade, mais tempo, e acho que uns 30% dos meus colegas aposentaram. Inclusive eu pedi aposentadoria e naquele tempo demorava para sair. Quando completou 1 mês, não tinha saído a minha aposentadoria. Deu um estalo e falei, não quero mais aposentar agora. E até que, quando completou aquele tempo necessário, eles pediram me avisaram que podia aposentar. Só que eu aposentei e continuei, né? Uhum. Bom, 6 meses depois, exatamente 6 meses depois, o Globo Rural precisava de um agrônomo, principalmente ligado a essa parte de pragas e doenças, fitossanidade. E eu participei de um congresso de fitopatologia lá em Jaboticabal, e o consultor, o chefe, né, que seria o chefe que comandava lá Globo Rural, convidou o professor que é lá de Jaboticabal, só que era bem mais novo, ele estava na ativa. E ele pediu opinião, né, se conhecia alguém, falou, conheço um lá de Botucatu que acabou de aposentar agora, quem sabe se ele aceita. Aí foi assim, eu estava aposentado e eu tentei, falei, vamos tentar, né? Vamos ver se eu vou ser útil, vou conseguir responder
Porque no Globo Rural não é só aquilo que eu respondo lá, as perguntas cartas. Sou responsável. Nós estamos em 2. Tem o veterinário, que toda a parte animal, eu sou agrônomo para toda a parte ambiental, plantas, todas as matérias. Nós analisamos todas as matérias. Quando tem alguma falha, não, alguma parte que acha que é necessário completar, nós somos responsáveis por essa parte. Se sair alguma resposta errada lá, entrevistado, tudo, a primeira reclamação lá da produção é telefonar pra gente. Falar, tem um problema aí, né? Felizmente, nos últimos anos não tem tido esse problema, né? Teve alguma pergunta inusitada nesse tempo de consultoria ao Globo Rural? Perguntar isso agora. De algum telespectador que teve alguma curiosidade? Porque as perguntas são diversas, né? São variadas, né? De todos os pontos do Brasil. Sim. Teve alguma pergunta que foi realmente diferente, professor? Sim, tem uma passagem muito interessante. Como os consultores não aparecem, chegou uma época que vários escreveram lá, falaram, esse consultor aí, Shukichi Kurosawa, não existe, né? Aí, para tirar a dúvida, até antes eu ia até lá na Globo toda semana, eles gravaram, falaram, tá aqui, ó. Existe sim. Não é só Não é inventado. inteligência artificial. Isso. Não é só uma pessoa inventada. Existe. Não, mas foi personagem. muito interessante. Tem essas passagens, né? E alguma pergunta interessante que foi enviada, que assim foi exótica, foi diferente? Tem muitas perguntas assim. A gente aprende bastante, né? Veja a minha situação quando assumi como consultor do Globo Rural. Fui durante 30 anos quando comecei, né? De universidade, na área de doenças de planta. Mas eu sempre, como fui criado meio rural, eu aprendi muitas culturas, né? De repente, quando fui no Globo Rural, não era mais fitopatologista. É tudo. Engenheiro agrônomo que é resposta desde praga, doença, adubação, meio ambiente, plantas Quando o senhor fala planta, árvore também ou não? Tudo. Então, tudo, aqueles problemas lá. Dá uma passadinha da prefeitura lá, estão precisando de ajuda aqui em Botucatu, hein? A sua experiência vai ser de grande valia, não, Márcio? Entendo. Hein, Godinho? Ajuda a Botucatu aí, professor, que tá feia a coisa. O senhor é um botucatuense agora. O senhor é botucatuense agora, o senhor é responsável por cada árvore também. Você sabe que quando eu comecei Globo Rural, depois, quando o João foi prefeito, João Cury, ele me convidou para ser secretário da Agricultura do município. Como eu estava com ainda programa da BASF, né? Viajava muito, mas o Globo Rural não tinha como, né? Eu tinha vontade de colaborar, mas não podia, porque... Mas eles aceitam voluntários lá, viu, professor? Eles estão precisando, tá? Porque é muita coisa para cuidar. Sabe a minha crítica, eu faço assim, de maneira geral, em São Paulo. Todos vê. Sempre quando da ventania cai aquelas árvores. Né? Sim, muitas, né? Muitas árvores. Inclusive em toda a cidade, não é só São Paulo, não. Eu acho que poderia plantar árvores, não, mesmo a cibipiruna, que é muito comum, fazer poda, conduzir, não deixar crescer mais que 3, 4 metros, por exemplo. A planta chega a 15, 20 metros, com o tempo o vento derruba, cria problemas, né? Eu visitei os Estados Unidos a questão de uns 10 anos atrás, lá na Califórnia. Fiquei impressionado. Temos parque lá, acho que em São Francisco, naquela região lá. Árvores que crescem, mas não crescem, eu tenho fotos, não tem mais do que 4, 5 metros, é tudo conduzido. Fica bonito. A técnica do bonsai, né? Que vai cortando, vai moldando as árvores. Exatamente. Então, não tem aquele alavanca, né? Quando venta. Então, não tem problema. E fica bonito. É uma poda consciente, é isso? Parece uma taça. Né? Isso formato de taça. importa uma manutenção permanente, uma equipe técnica e uma orientação como a do senhor. Senão, não faz, né? Exatamente. Agora, professor, aproveitando essa questão, já que a gente está entrando na questão urbana, não só a poda da árvore, mas a raiz da árvore. Quando a gente vê queda de árvore em Botucatu, por exemplo, tivemos aqui recentemente, ano passado com ventania, caiu bastante árvore. Sim. Inclusive um IP ali na Costa Leite que quase atingiu um carro, verdade, né? Quando ela cai, você olha a raiz, parece que a raiz está minúscula. Sim. Isso tem a ver com a forma de plantio, de que forma isso podia ser melhorado para que as árvores urbanas elas pudessem ter
um pouco mais de oxigenação na raiz, sei lá se é isso. Receber água, né? Porque ela tá... Fica ali aquele quadradinho de concreto desse tamanho, assim, a raiz consegue se desenvolver? Não, então há um desequilíbrio, né? Da parte radicular com a parte aérea. Na planta, normalmente é uma relação. Se fizer poda, o sistema radicular não cresce muito. Se o sistema... Quer dizer, é uma relação, né? O que está em cima é o que está embaixo. E como a planta vai crescendo, não como deveria, não fica vigorosa, né? Porque a raiz não está recebendo água, como o senhor lembrou aí. Então, vai enfraquecendo. Com o tempo, vai enfraquecendo e uma ventania derruba mais fácil, né? Não tem a sustentação no solo. Tem uma solução para isso? A solução que eu vejo de não plantar árvores que tenham um vigor muito grande, porque senão vai arrebentar a calçada, começa a levantar tudo. E outro ponto é a poda. Então é necessário planejamento, né? Às vezes tem fio telefônico, eletricidade. Poda fica aquela coisa que eu acho horrível, né? A planta fica estrangulada. Eles fazem aquela poda para salvar o fio de telefone, mas não para preservar a árvore nem uma arquitetura legal, isso, né? Eu acho que além dessas árvores com raiz adequada, talvez em volta dessa árvore tinha que ter uma calçada que permitisse uma drenagem melhor, pelo menos 2 metros em volta. E existe hoje materiais que permitem, né, uma drenagem melhor para que ela possa receber nutrientes. Isso também é importante até para conter enxurradas, enchente, né, drenagem do solo. Isso tem que ser estudado, acho que num todo, não pode só pensar, olha, tem o fio aqui, então eu tenho que preservar o fio, ou tenho a árvore para preservar a árvore, eu tenho que preservar a calçada. Acho que tem que ser feito um estudo muito amplo, muito complexo e com orientação de pessoas como o senhor, senão não faz. Eu concordo plenamente. É que, inclusive, para plantio, não pode pegar porque é bonito, vai plantar na rua, porque a planta põe muito vigor. Veja aquele, não sei se vocês conhecem, é o ficus. A gente fala figueira, tal, aquela folha grande. Aquilo é um sistema radicular vigoroso. Se plantar na rua, levanta a calçada. É um desastre. E ela não é nativa do Brasil, né? Então. Ela não é nativa do Brasil, né? Então é importante que veja isso, né? E hoje em Botucatu eu até costumo elogiar os prefeitos, o pessoal lá, né? Tem mudado bastante, né? Está melhorando. Por exemplo, na Rua Amando. Bom. Plantando a palmeira, né? E aquilo lá, a gente fala sistema radicular, a gente fala fasciculado, não é aquela raiz vigorosa, são todos fios, né? Não levanta a calçada, então é adequado. Não faz sombra, mas pelo menos fica um ambiente mais agradável, né? Para ficar assim. Agora, professor, o senhor falando disso, né? Da árvore adequada, né? Sim. Nós sabemos que tem aquela árvore que tem um crescimento vertical, né? Ela nasce para baixo e sem se expandir lateralmente. Faltou anos atrás mais conhecimento no plantio de algumas árvores, não só na capital paulista, como aqui em Botucatu, de saber a árvore certa para plantar na rua, para ter o crescimento adequado, a poda também consciente que o senhor já citou. Então, com o passar do tempo, a gente está tendo mais conhecimento da árvore adequada para ser plantada na área urbana? Acho que de maneira geral, não digo que está todo esclarecido, né? Uhum. Eu acho que existem possibilidades de evitar esse tipo de problema. Não plantar, porque é bonito, né? A planta vai crescendo, fica uma sombra, tudo. Mas nesse caso é aquele que nós conversamos, né? Fazer uma poda para não crescer muito assim também. E o vigor da parte aérea vai forçar a raiz também, né? Então, quando nós podamos, o sistema radicular também não vai ser tão vigoroso como aquelas plantas que crescem bem alto. Mas se você me permitir mudar de assunto, claro. Eu tenho uma curiosidade, o professor até falou logo no começo a questão de testes de defensivos, que o senhor trabalhou nisso, né? Sim, sim. Como é que o senhor enxerga isso, essa relação? Porque é fácil você achar um veneno para matar a praga, o que está prejudicando a planta, mas é difícil você fazer aquele controle, né? De que esse veneno também não afete o ser humano. Sim. Na sua visão, até onde avançamos e até onde a pesquisa precisa chegar para que os defensivos agrícolas, esse acho que é o nome correto, né? Sim. O que a gente chama de agrotóxico, ele possa fazer o seu efeito sem prejudicar
o ser humano, não só na própria saúde, mas até mesmo no meio ambiente onde ele é aplicado? É uma pergunta muito interessante, né? Na época que me formei, né, em 1966, usava até produto à base de mercúrio para pulverizar. Até o BHC, não é? Tinha o BHC, que é clorado, BHC e tinha Em casa tinha BHC. Até para matar pulga usava isso, né? Porque tinha muito. Não tem mais pulga, né? Antigamente tinha muita pulga nas casas, nos cachorros. O BHC matou tudo. O BHC matou tudo. Eu tenho que dizer que tem. Tem ainda? Pulga e carrapato, ainda tem, de vez em quando. Hoje mudou muito, né? Esses produtos têm um efeito residual muito grande, é tóxico, está sendo banido, né? Está proibido o uso. Ainda o pessoal, por contrabando, começa a vender produto à base de cloro, muitas vezes. Acaba descobrindo, né? E é usado ainda. Tecnicamente, nós não recomendamos, só alguma, né? Assim, aquele antigo Endrin, Aldrin, aqueles produtos lá que eram muito usados. E por que são usados? É mais barato, é mais eficiente? O que acontece? Porque existem alternativas, não existe? Naquele tempo lá se usava muito. Mas é agora, por que ainda insistem em usar? Houve um avanço muito grande, né? Manejo, tem produtos bem menos tóxicos, efeito residual mais curto e está avançando muito a parte do controle biológico, né? O biológico é para evitar que proliferem muitas pragas e doenças, porque quando tem esse controle biológico através de fungo, bactérias, o vírus, ele vai atacando o foco, né? Uhum. Então, o que acontece? Se tiver uma mancha na folha, se aplicar esse produto, praticamente impede a produção de esporo ou produz muito pouco. A impressão que eu tenho, professor, às vezes que existe um tipo de uma guerra biológica, tipo assim. Existem os produtores dos Estados Unidos que estão produzindo laranja, mas estão com dificuldade de competir com os produtores do Brasil. Sim. De repente aparece aqui um fungo na laranja do Brasil que não existia. Como é que chega? Ele pegou o avião, veio para cá? A impressão que eu tenho é que alguém vem aqui e solta isso daqui para poder prejudicar. Existe essa possibilidade, essa guerra biológica na agricultura entre países que querem predominar? Ou isso é só a teoria da conspiração? Pode até existir, mas eu como técnico, eu não gosto de imaginar e começar a falar. Mas pode existir, não, doutor? O interesse econômico é tão grande? O que ocorre muito é que hoje tem muito intercâmbio, né? Entre países. Então, determinado país que está com problema lá, também vem visitar e muitas vezes sem esse objetivo de contaminar, pode introduzir, né? Eu vi parcialmente esses dias o pessoal que são os indígenas que necessitam lá da mandioca e está dizimando toda a mandioca, uma doença que não existia, de repente apareceu. Mas de onde aparecem essas coisas de repente? Não existia há 200 anos que os índios estão lá plantando mandioca. De repente... Você viu essa matéria no Globo Rural. No domingo eu vi também. E eu fiquei surpreso porque a vassoura de bruxa que ataca a mandioca também foi uma surpresa. Da onde apareceu a vassoura de bruxa? Só atacava o cacau, que dizimou muitas fazendas de cacau no início do século passado. A vassoura de bruxa ataca a mandioca também, professor? É uma outra, não é aquela vassoura de bruxa que é conhecido no cacaueiro, né? É um outro. Mas é o mesmo nome. Fala porque ataca o ponteiro dos ramos, começa a fazer plantação. Então forma aquela. Parece uma vassoura de bruxa. Eu falo que é vassoura de bruxa. Uhum. Mas foi introduzido na Guianas, né? Veio lá do Oriente Médio, esse fungo aí. E como que ele veio? Então ficou lá um bom tempo. Como viu no Globo Rural, né? Só tem um rio que separa a Guiana com o Brasil, vai, vem, leva, faz esse intercâmbio, acaba introduzindo o Brasil, né? Acabou introduzindo. E um problema sério na mandioca, né? Veja como... Tá dizimando tudo. Parece que eles tinham lá, sei lá, 50 espécies de mandioca, só uma que tá aguentando, o resto morreu tudo já. Esse tipo de problema, eu acho que a ciência hoje está tão evoluída que eu não acredito que vai dizimar tudo aqui no sul. O clima é diferente também. É aí que entra o trabalho do professor, do pesquisador. Pesquisador. Sabe, eu como sou da área de doença de planta, e aquilo é uma doença, né? Tem dois tipos de resistência à planta. Tem uma que a gente fala qualitativo. Então, quando nós introduzimos determinado gene naquela planta, que confere resistência, a planta fica... Não aparece nenhum sintoma. Pode
aplicar o fungo ali que não desenvolve. Tem outro tipo, esse que foi citado, né, na matéria do Globo Rural, a gente fala que é quantitativo. São vários genes que tem naquela planta, então tolera mais, demora mais para destruir aquela parte, né? Então já existem esses dados. Se começar a selecionar esses materiais, pegar vários materiais, fazer cruzamentos, vai aumentando a quantidade de gene para resistência, né? Então isso faz com que possibilite conviver com o tempo. Entendi. E usar, a gente fala maniva, né? Que é o talo, assim, da mandioca para propagação. É a rama da mandioca, maniva. Maniva sadia, selecionada, isso permite. E existe alguma doença de planta que pode afetar o humano? Eu diria que pode afetar só os grãos. Tem fungo, né? A gente fala micotoxina, né? Toxina de fungo. Então, quando consome feijão, arroz, o milho, que está mofado, né, pessoal? Entendi. Termo popular, tem toxina, então pode fazer mal, né? Pode ter. Tá, mas do grão, mas não da planta. Tem uma planta em casa que tem uma doença, se eu encostar nela, aquilo pode me causar... Tem alguns casos que, por exemplo, a pessoa... É alérgica? Não tem contato, pode afetar alguma coisa, mas assim que pegue, assim... Em grande escala, não estou lembrado. Não tem. Nós tivemos aqui, professor, baseado no que o Lorival está dizendo, no início da década de 60, o senhor devia estar chegando aqui por Botucatu, 68, 69. Sim. No centro da cidade, nós tínhamos, foi plantado uma árvore que depois descobriu, e eu vou levar um puxão de orelha, porque eu não vou lembrar o nome da árvore, já comentei várias vezes aqui, que é uma árvore que tinha uma flor laranja e que a criançada brincava com um botãozinho que saía daquela flor e jogava aquele líquido um no outro. E saía correndo, brincando. E aquilo lá é um veneno. É a espadócia, como é que é? Espatódia. Espatódia, exatamente. E essa árvore foi plantada, todo o centro da cidade foi plantado. Era bonito, o pessoal, daí começaram, na década de 70, começaram a tirar essas árvores, porque além de tudo isso, as pessoas escorregavam naquelas flores laranjas grandes, e a pessoa passando escorregava na flor. Né? Mas foi plantada erroneamente aqui na cidade, né? E assim como essa árvore, outras árvores, a espirradeira também, que existem alguns plantados, e que também é uma árvore que também é teoricamente venenosa. E aí, como é que fica, professor? Tá falando de espatódia, a flor é grande, é bonita até, né? Bonita. É tóxico para pássaro, beija-flor, por exemplo, vai lá, né? Pegar neve. Se o pássaro não chega, é melhor não chegar. Morre. Aqui em Botucatu só conheço. E ele não sabe que é venenoso? Ali na Vital Brasil não tem um posto, ali, posto Shell? Sei. Descendo aquela rua ali. Tem ainda uma? Tem uma planta ali. Dessa aí. Não, é ali. É por ali. Uhum. Não sei se é. Acho que é descendo ali, do lado direito até. Aí, ó. Aí. Pessoal, vamos cortar. É bonito. Matando os passarinhos aí. Lá, beija-flor que sobrevive. O beija-flor vai lá. Vai lá, se começava. Morre. E essa chamada espirradeira, mesmo caso? A toxicidade dela também? Eu não estou lembrando agora. Essa espirradeira. Tá. O nome científico, você está dando o nome popular. Eu falei o nome popular, eu não vou saber. Foi uma das. Não, eu não estou lembrando a característica da planta agora, mas. O nome eu lembro bem. Aqui está dizendo que é oleandro, mas eu não sei. O Google às vezes erra. Bom, eu queria voltar até para a questão do agrotóxico, que eu acho que é uma coisa interessante, mas partindo agora para a questão do orgânico. O senhor já trabalhou com alimento orgânico? Qual que é a sua avaliação? Realmente existe o alimento orgânico? Porque é uma dúvida que o leigo pode ter, né? Porque para você produzir algo hoje, na nossa realidade, sem nenhum agrotóxico, eu acho que é muito difícil. Como é que o senhor avalia esse avanço dessa categoria dos alimentos, né? Que são os chamados orgânicos. Eles existem na realidade mesmo? Existem. Eu conheço colônias assim, que pessoal que produz orgânico, né? Mas não é plantar e só usar esterco e não fazer mais nada. No orgânico é permitido usar, por exemplo, a base de calda bordaleza, que é sulfato de cobre, para fungos, né?
fungicida cúprico tem um amplo espectro de ação. Inclusive, evita a multiplicação de bactérias. Não elimina, mas pelo menos protege. Fungos, né? Todas as espécies de fungos. Em doença de planta, aquele que o agente casal penetra pela raiz, no caso murcha, difusário, vicílio, coloniza o vaso internamente. A única maneira de controlar é não plantar local que seja contaminado com esses fungos ou plantar variedade resistente. E se contaminar, você perde a área? Ou se for uma produção orgânica e contaminar o solo, não tem uma outra forma de combater isso? Não, esse tipo de fungo que eu falei, que é o bactéria que ataca o sistema vascular, nem com químico não controla. É muito difícil. Então é genético. Agora, o pessoal do orgânico hoje tem outros meios. Controle biológico, que é muito importante, controlar pragas, muitas doenças. Usa um fungo, bactéria e vírus que não ataca a planta, mas ataca especificamente essas pragas, né? O fungo também. Então tem vários fungos hoje, metarrhizo, né? Que é bem conhecido. Qual que é a maior dificuldade na produção de orgânico, na visão do senhor? A pessoa precisa estar bem acompanhada por técnico, porque se começar a plantar várias vezes no mesmo local, não é interessante, precisa fazer um consórcio de outras plantas também, né? Para fazer rotação de cultura. Às vezes tem uma outra planta que não é nem para fins econômicos, plantada para atrair os inimigos naturais, são as vespas, né? Então, essa interação, integração de plantas é bastante importante. No orgânico, é básico isso, não é plantar a monocultura, né? É para que tenham inimigos naturais. E existe uma concorrência meio que desleal, né? Com a planta que ela é utilizada da forma convencional e do orgânico. Ainda é lucrativo para o produtor orgânico enfrentar esse desafio de ser contra aquela pessoa que utiliza uma cultura cheia de agrotóxico lá e eu plantar com essa dificuldade que o senhor está trazendo aí? Tem cultura que é mais fácil produzir, né? Agora, existe espaço, sim. Porque hoje o pessoal tem muito preconceito, né? Falar em produtos químicos, aplicou. Então tem muita essa fase. Mas está havendo um progresso muito grande, viu? Mudança. E cada vez mais essa área de controle biológico, manejo adequado, e também produzir variedades tolerantes ou resistentes, né? Como já comentamos. Isso vem de encontro à produção orgânica, porque conhecimento, né? Pesquisa, isso tudo há um progresso muito grande. Aliás, aqui em Botucatu, nós temos uma certificadora, né, de produtos orgânicos, que são poucas no mundo. Até anos atrás eram bem poucas, né? Sim. E no Brasil, inclusive. E nós temos uma certificadora de produtos orgânicos aqui em Botucatu. Né? Muitos produtores orgânicos e tal. Então vai chegar um tempo que vai ser mais barato para o consumidor adquirir o produto orgânico, que é mais caro. É mais caro. Para você ter uma certificação, para sua propriedade ter uma certificação, uma série de critérios, né, professor? Tem que ser feita uma avaliação de tempos e saber até a ferramenta que você usa e tudo mais, para você conseguir o seu certificado dizendo que o meu produto, a minha propriedade, o que eu vendo tem a certificação de que é um produto legitimamente orgânico, né? Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal lá já há muito tempo, né? No tempo da faculdade, a gente tinha contato e realmente tem aqui, né? O pessoal do IBD, né? IBD, isso. Então, ele inclusive presta consultoria para outros estados, né? Os técnicos daqui. Verdade. Então, eu tenho bom contato. Ultimamente eu não tenho encontrado assim, mas eu respeito. Porque muita gente fala, orgânico, né? Parece até uma gozação, mas eu acredito que é uma forma de produzir mais racionalmente. Agora, eu não sou contra o uso de defensivo, porque em grande escala, né? Eu conheço, inclusive foi o nosso aluno aqui. Sabe o quanto que ele planta lá no Mato Grosso? Ele tem 25 mil hectares dele. Nossa. E mais outros 25 mil arrendados. Está lá no Sinop.
Lucas de Rio Verde. Lucas de Rio Verde. O aeroporto É uma das regiões que mais cresce do Brasil, né, Ale? Ele planta o quê, professor? Soja? Não. Ele planta em torno de uns 30 mil hectares de soja, 15 mil de milho e mais o resto, para 50 mil, de algodão. O aeroporto de Sinop está dentro da fazenda dele. Pra você ter uma ideia, o tamanho que tem, né? E aí não dá para fazer isso orgânico, né? Não tem como, né, Márcio? E outro ponto eu conversei com ele. Não dá. Eu conversei com ele outro dia, né? Quem que é, professor? Ele sempre... Eu orientei ele durante 2 anos aqui. Só que para pesquisa eu falava para ele, você vai ser bom o dia que você for trabalhar por conta. E não deu outro, né? Deu certo. Que legal, que legal. Eu queria aproveitar aqui a presença. Você tem algum recado aí ou não? Não. Eu queria aproveitar a presença, porque não é sempre que a gente tem um consultor desse aqui, uma sumidade. E tem mais um problema urbano, professor, que a gente sempre discute e pouca solução é apresentada. Que se gasta muito dinheiro público com a roçada e capina das cidades. Aqui em Botucatu não é diferente. O que se investe nesse tipo de serviço é muito grande. E aí vem, na contrapartida, alguém dizendo, por que não passa o defensivo que vai acabar com aquela planta, com aquela gramínea, o herbicida o defensivo é o contrário, né? O herbicida que vai matar a gramínea que está na sarjeta ali incomodando a população. E aí existe uma proibição para isso, né? Como é que o senhor avalia? Essa proibição, ela é real mesmo? Até tem hora que eu penso, poxa, essa proibição parece que é realmente para que incentive os governos a gastar com empresas que têm a mão de obra para fazer a capina, a roçada, vai aquela maquininha que poda a grama e não corta, né? Então daqui a pouco ela vai estar grande de novo. Como é que o senhor avalia esse problema? Só tira o cabelinho da grama, né? Exatamente. Qual solução? Só tira o cabelinho em cima, mas... Que solução que a gente pode apresentar para o poder público para que isso seja diminuído o gasto que é feito com esse tipo de material? Isso é uma parte que eu também faço pergunta para mim mesmo, né? Aí quando nós pensamos em saúde pública, né? O problema é que se começar a usar muito esses herbicidas, se chover logo em seguida, aquilo vai escorrer, vai para a água do rio, tudo, né? E pode criar problemas. Assim. Ele é realmente nocivo? Se escorrer, né? Porque ele tem um período de carência quando aplicado. Eu me lembro, não sei se os senhores estão lembrados, acho que uns 15 anos atrás, já ouviu falar, deve conhecer, né? Daniel Salati Marcondes. Sim, Ele foi secretário da Agricultura daqui do município. Verdade. Professor da FCA também, né? Inclusive, ele é da área de herbicida. Não teve dúvida, começou a usar a Roundup, né? E aquilo se aplica uma vez, exatamente nessa linha. Aplicou, seca até a raiz, porque o produto penetra na planta e mata. Não precisa gastar tanto. Mas só que, por causa dessa proibição, né, nunca mais foi possível utilizar. E essa proibição, ela é necessária realmente? Ou ela é só uma proibição a mais que inventaram? Da forma que a mentalidade hoje, ou pelo menos os cuidados que as autoridades têm, né? Eu não sou favorável, não vou falar que é favorável nem contra. É muito difícil, por motivo que eu falei, né? Se aplica por doutores, de repente vem chuva, ele pode ser arrastado E por que não fazer isso na época de estiagem, então? Não vai chover, sabe que a gente passa um tempo do ano sem chover. Ele tem um efeito residual. É muito tempo? Fica ali, mas não sei quanto tempo quando é escorrido. Isso não sei. Tem os animais também que passam pelas ruas também, é complicado. Tem um lado favorável que economicamente nem se compara, né? Concorda aqui? No verão, cada 3 semanas precisa chegar aí e passar aquela maquininha. Verdade. E você pode aplicar esses herbicidas, não deixe formar semente, quer dizer que não vai proliferar tanto. Não vai proliferar. Né? Hoje está permitido produzir semente para aumentar ainda. Não é possível desenvolver algo que não seja tóxico, como esse tipo de pesquisa, né? Que a gente está falando. O defensivo ele evoluiu para que você pode lavar, o que o senhor falou no começo da entrevista, lavar e comer no mesmo dia. Não tem nada que possa ser feito para combater esse tipo de coisa sem agredir tanto a natureza? Com eficácia, né? Existem alguns trabalhos feitos assim para controle biológico, fungos que atacam. Mas, sabe, a natureza é tão, eu digo, perfeita, que se começar a usar,
surge uma mutação numa planta lá que tolera ou fica resistente àquele produto. Entendeu? Entendi. Aí aquilo vai ficando, vai produzindo semente, multiplica e vira uma bola de neve, né? É. Professor, já no finalzinho do nosso bate-papo, eu gostaria de saber da sua emoção de ter recebido o título de cidadão botucatuense, de autoria do vereador Nuno Garcia, inclusive. Como é que foi essa noite do recebimento do título e como o senhor recebeu não só o título, mas a notícia que seria contemplado com o título de cidadão botucatuense? Eu jamais pensei em receber uma homenagem desse tipo do município, né? Mas eu aceitei, fiquei muito honrado, mesmo porque eu venho aqui, consegui tudo que eu tenho, minha casa, minha família, meus filhos cresceram, só foi cursar faculdade fora. Um filho meu fez odontologia, né? E o outro fez administração de empresa. Então, meus filhos cresceram, desenvolveram. Eu devo tudo que eu tenho a essa cidade, né? Pessoal, os amigos que eu tenho, grandes amigos, são todos aqui. Inclusive, fiquei muito emocionado com o pessoal, né? Eu tenho um pessoal aqui, lá da associação, que nós jogamos vôlei 3 vezes por semana. Vôlei? Olha que beleza. O senhor tá com quantos anos mesmo? Só 85. 85 e tá jogando vôlei. E você quer jogar dama, o Márcio? Não quero, não. O Márcio joga dama, o senhor com 85 joga vôlei. Vale por você, eu não. Eu jogo dama. Não, mas sabe o que acontece? A gente é cuidado, mas como tem um pessoal lá ativo, animado, são amigos, a gente acaba esquecendo que é cuidado, né? Legal, não, mas é muito bom. E eu sempre pratiquei esporte, jogava futebol, até que eu rompi ligamento. Inclusive, quando entrei na faculdade, salto de vara, era saltador. Olha só. De vara e altura, né? E daí pra frente, jogava futebol. Quando começava a melhorar, levava uns trancos lá, então ficou muito difícil, né? Mas tá bem. Mas no vôlei o senhor joga ainda? Segunda, quarta e sexta. Tá 3 vezes por semana ainda, tá vendo? Tá vendo, Márcio? Você joga dama, Márcio. E terça e quinta, o dia que não vou lá jogar, eu vou à academia, faço uma hora de academia. Que beleza, que beleza. Parabéns. Mas eu sempre digo que a saúde é tudo, né? A gente tem saúde, não há problema. Graças a Deus, estou. O senhor cuida da sua saúde e da saúde das plantas também. Ah, sim. E o professor falou dos filhos que criou aqui, um dos filhos dele, que é o Rodolfo, o melhor especialista de canal de Botucatu, o dentista Rodolfo. E é uma pessoa fantástica também. O fruto não cai longe do pé, não, assim não que fala. É isso mesmo. O meu filho, o Rodolfo, ele fez várias especializações, né? Mesmo ele formado em Londrina, o professor que orientou ele lá na endodontia, né, canal, no dia da formatura ele ganhou um prêmio lá, né? Depois ele fez parte de pério, implante e tudo, mas chegou um momento de falar, vou ficar com uma coisa só para poder atender melhor, né? Só para complementar o assunto que a gente estava falando de herbicida, aqui o Gabriel, ele complementou aqui falando que essa proibição em área urbana é justificada não só pela questão ambiental, mas também pela saúde pública, como o Márcio falou, de contato com animais, criança, além do risco de uso indiscriminado com dose acima do recomendado, por exemplo. É verdade. Tem que uma achar um coisa tem meio que ser com termo, muito né? cuidado, mas que deve ter algum produto que não afete tanto a nossa saúde e que só ataque esse mato, né? Não é possível. É o desafio da pesquisa. É o desafio da pesquisa. Aí entra o papel do pesquisador. Exatamente. E que nós comentamos essa semana aqui já. A falta de investimento do Brasil, que vai cortar a verba, corta primeiro da pesquisa. Quer dizer, vocês são o patinho feio da história, né? Primeiro tira dinheiro de quem? Tira dos pesquisadores. Deixa eles lá na salinha de novo lá, que o professor começou com uma cadeira, um banquinho, né? E uma mesinha e fica quieto aí e não tem dinheiro. Hoje, no dia 21 agora de setembro, vou proferir uma palestra, porque eu sugeri ao pessoal que escrevesse. Eu comecei a escrever a história da fitopatologia, que era da minha área, né? E também comecei a escrever da agronomia também. Passei para a diretoria, porque nós já estamos na terceira geração da faculdade, né? Esse pessoal que veio aí não tem ideia, né? Comecei com banquinhos, mas hoje
a área que eu trabalhei, tem microscópio eletrônico, tem sequenciação do DNA, tem todo o equipamento instalado. Se eu tivesse isso lá atrás, quando comecei, né? Tinha ganho o Nobel. Eu tenho maior orgulho, viu? Pessoal, eu já estou aposentado há muito tempo, mas quando eu chego lá, os amigos, os novos professores também, né? Então, eu estou em casa. Que bom. Professor Chukit, muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação para essa entrevista. Parabéns pela sua história de vida, né? E parabéns por fazer parte da nossa cidade também, por ser um botucatuense também. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço pelo convite, foi um honroso convite e estou sempre à disposição. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.